Muito boa noite a todos. Obrigado por estarem presentes mais num Café com Saberes e Sabores. Desta vez aqui com uma noite especial dedicada à alimentação saudável, puxar um bocadinho para o Natal. Isso mesmo. Não é? Agradecemos também ao chefe Luís pela disponibilidade, além dos seus afazeres todos, que aproveitem também para poder colocar todas as dúvidas e questões que achem pertinentes. Está aqui para nos esclarecer todas as coisas e no fim vamos todos provar um bocadinho daquilo que vai ser aqui feito. Que é a melhor parte. Mas depois tem que ficar até ao final. Da Fundação, nós agradecemos, não é, a vossa presença e a disponibilidade de estar aqui a esta hora. E amanhã é dia de trabalho. Mas vamos aqui com a barriguinha cheia, isto vai ser aqui. Não precisar, nós mesmo. Então vá, boa. vamos começar? Vamos começar então. Obrigado a todos. Então, boa noite a todos. O meu objetivo está aqui hoje é falar um bocadinho sobre a alimentação saudável, mas também, como o Henrique disse, também puxar um bocadinho ao Natal ou ao receitas de Natal. Eu trouxe aqui duas sugestões que dão para o vosso Natal, mas feitas de uma maneira saudável. Uma delas vai ser um bacalhau, agarrando os produtos tradicionais do bacalhau, do bacalhau cozido, das couves, das cenouras e outras coisas. Eu vou fazê-lo de maneira diferente e vou explicando. Isto porque um prato, para ser saudável, tem que ter, na composição do prato, tem que ter 5 cores diferentes. E visualmente tem que ter lá as 5 cores. Por isso é que nós achamos que a cozinha asiática é mais saudável. Isto porquê? Para já porque os alimentos são menos confeccionados. E nós temos muita tendência de cozer muitos alimentos. E aí perde-se muitas vitaminas. E depois também, não sei se repararam, não sei qual foi o vosso almoço hoje, mas pensem lá um bocadinho qual foi o vosso almoço. E que cor é que tinha? Tinha mais, se calhar muitas deles tinham mais castanhos. Não é? As castanhas é a pior cor dentro da roda dos alimentos, digamos assim. Mas, para não ser totalmente saudável, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar massa folhada. Eu depois vou explicar que podia utilizar a massa quebrada e vou explicando os passos todos e vou dizendo mais ou menos as quantidades. Eu, entretanto, também já tenho algumas receitas dessas publicadas no meu Facebook, passando já a publicidade, Chefe Luís Machado. Vão lá que também aparece lá muitas receitas de Natal, incluindo esta aqui do rolo também vai lá estar. E depois, a seguir, vou dar uma sugestão de uma sobremesa. Vou fazer umas broas de batata doce, mas feitas com stevia. Stevia é um adoçante natural e vocês vão ver quando forem à parte de degustação, mas para isso tem que aguentar até ao final mesmo. Vão ver que o sabor entre esta broa de batata doce com stevia ou feita de batata doce com açúcar normal, em termos de sabor, é totalmente igual. Tá? Bem, para começar, eu já tinha aqui algumas coisas pré-preparadas, senão às 9h30, 10 horas ainda estamos aqui a cozinhar. Eu já tenho aqui o bacalhau cozido, tenho aqui as couves que vou arranjar só assim rapidamente. Portanto, se vocês quiserem fazer uma pergunta que não tenha a ver com este workshop ou de culinária assim, estou sempre pronto para responder, está bem? Porque senão depois também entramos aqui um bocadinho na monotonia e eu cozinhar e vocês a ver. Tudo o que vocês não conseguirem ver aí, dizem que eu mostro para vocês, está bem? Pronto, eu tenho aqui uma couve portuguesa, ao qual eu vou arranjar. Normalmente as pessoas tiram este pé aqui de fora, eu não tiro o pé, corto só. Há também quem faça, às vezes quando a couve é muito dura, o que faz é tirar esta película aqui de cima, que é onde é que tem mais fibra. Eu neste caso esta aqui não é preciso, vou só cortar aqui um pouco o meio, para quando for a cozer, ser mais fácil. Entretanto, também para as nossas broas, isso, também já tinha batata cozida e essas coisas todas. Senão já estava a pensar por aqui toda a gente a trabalhar. Então, apoia alguma pergunta de culinária ou não? Não. Ver, um pequeno truque ou uma pequena dica de economia de água, neste caso eletricidade, é quando tiverem alguma coisa a ferver, não sei se é o vosso caso, nunca adicionem logo o sal com água fria. Porque se vocês adicionarem o sal com água fria, vai demorar mais tempo a ferver. Se vocês adicionarem o sal depois da água estar a ferver, ele vai se manter mais a própria fervura da água. Bem, vamos tentar enfiar aqui as couves todas. Passada, a partir de agora ninguém põe sal na panela, Só depois da água. E o engraçado é que se nós pusermos sal depois da água estar a ferver, quando adicionamos o alimento e tem tendência a água a arrefecer ligeiramente,
Se pusermos sal agora, a tendência é a temperatura mantém-se mais elevada. Portuguesa, mas também podem fazer com grelos ou outro tipo de hortaliça. Digamos assim, vou pôr aqui sal. Vamos lá ver se as couves entram aqui todas. Pronto. Esta primeira parte está. Eu vou já aqui fazer depois o refogado para o bacalhau. O que é que eu preciso? Vou precisar de 3 cenouras. Aqui o que eu pus foi uma couve portuguesa grande. Isto normalmente dá para 6 pessoas. Normalmente no Natal temos sempre mais do que 6 pessoas à mesa, 6, 8 pessoas. E esta receita dá perfeitamente para as 6, 8 pessoas. O que eu vou fazer aqui é, vocês vão reparar na altura, vou fazer mini rolos para dar para toda a gente gostar, está bem? Tenho aqui uma cor, que é verde, não se esqueçam das 5 cores, tenho que arranjar aqui 5 cores diferentes. Depois tenho aqui cenouras, tenho aqui cebolas também, ao qual vou descascar aqui. Tirar aqui para ralá-las. Se os meninos quiserem. Melhores, muito melhores. Gengibre. Tem algumas propriedades depois da confecção. Por isso é que eu, por exemplo, eu aqui estou a cozer vou dizer tudo. Estou aqui a cozinhar a couve, mas não vou deixar o que chama al dente. Al dente é que quando se trinca o alimento ainda sente alguma rigidez no alimento. Até depende, quando há vários legumes, por exemplo, quando nós fazemos legumes salteados em que entra vários legumes, se não pôr todos ao mesmo tempo. Isto porquê? Para haver texturas diferentes, cores e texturas diferentes, que isso também é engraçado trabalhar com algumas texturas. O caso da couve não perde algumas propriedades porque é cozido, perde mais propriedades do que se for diretamente ao cozinhado ou suado, sem qualquer adição de água, porque concentra-se mais os nutrientes, só por isso. Mas o resto não. Agora dando também um truque para a couve roxa, o que acontece muitas vezes é que a couve perde a cor. Se nós deixarmos cozer menos um bocadinho e depois deixarmos lá dentro repousar dentro do tacho, ela não perde tanta cor. Temos aqui as nossas cenouras. Também já tenho aqui a cebola, que vou cortar em meias luas. Vamos pôr aqui, eu tenho aqui vai umas 800 gramas de bacalhau limpo e vou adicionar aqui 3, 4 cebolas. Se forem pequenas, podem pôr 3, 4. Se forem maiores, 2 chega. Mais ou menos uma cebola média pesa 170 gramas. Estou a ver alguns homens. O chefe vai fazer o jantar. Bem, vou só dar aqui também, eu gosto muito de dar dicas e truques. Aqui um truque para a cebola. Certamente vocês já picaram cebola e veem que esta parte, que a cebola começa a se desfazer toda, não é? Isto porquê? Porque normalmente nós tiramos sempre a parte que tem a raiz, tiramos logo fora. E esta parte aqui nunca se tira, só se tira mesmo no final. Esta parte é que faz segurar toda a cebola. Se nós mantivermos sempre esta parte da raiz, podemos picar a cebola. Por exemplo, eu agora vou picar aqui a cebola. E ela nunca se desfaz. Porquê? Porque está toda unida pela raiz. É um truque interessante. Aqui o alho. Para descascar alhos facilmente, que é sempre uma coisa que as donas de casa têm sempre alguma dificuldade, tudo cheio, essas coisas todas. O que é que eu faço sempre? Dentro de alho, faca em cima do dentro de alho, bater. Ela só logo, rapidamente, aqui a pele do nosso alho. Deixar fazer aqui um bocadinho. Aqui a cenoura, eu vou ralar a cenoura. Totalmente cozidas, mas eu vou deixar mesmo assim ao dente, que é para vocês verem as várias texturas da própria couve. O azeite. Não metam muito azeite.
Porque eu já conheci pessoas que estão a dieta e dizem assim: eu estou a dieta, mas posso consumir o azeite que quiser, porque o azeite é saudável. É saudável, realmente é uma gordura saudável, mas não se esqueçam que continua a ser gordura. Tá? Então vamos começar a pôr a cebola juntamente com os dentes de alho. Pronto, a nossa cebola faz parte de uma erva, que é o extrato dessa erva que eles extraem e fazem um adoçante, digamos, natural. Já existem algumas marcas que estão, o que é que eles estão a fazer? Para não encarecer tanto o produto, misturam açúcar normal, ou seja, sacarose, com a própria stevia. Isto porquê? Porque o que acontece muitas vezes, e eu já estive a estudar alguns doces tradicionais, o que acontece é que se não tiver algum açúcar, alguma sacarose, o próprio bolo pode-se não comportar de maneira diferente, ou seja, pode não crescer tanto como com a sacarose, digamos assim. E é o que acontece, e às vezes a receita tem que ser toda refeita novamente. Bem, eu agora já tenho aqui a cebola quase refogada. Vou juntar então aqui a cenoura. Deixar refogar só aqui 1 minuto. Vou juntar aqui a tigela do bacalhau. Já cheira bem. Mas não se esqueçam que eu ainda não pus qualquer tempero aqui. Eu só meto sempre os temperos só quase no final das confecções. Isto porquê? Porque o sal, tudo o que seja aromáticos, sal, neste caso vou também utilizar aqui o molho inglês, vai sobressair mais o sabor se utilizarmos sempre no final das confecções. Isso acontece muitas vezes com os bifes. Nós temos sempre a tendência para temperar primeiro os bifes e depois é que pomos a fritar. Isso é um erro normal que as pessoas fazem. E que não devem fazer isto porquê? Porque extrai o próprio soro da carne, por exemplo. No caso da carne. Neste aqui, o que vai acontecer é que se nós fizermos só no final das confecções, não precisamos de pôr tantos temperos para sobressair o sabor das próprias confecções. Tá? Então já temos aqui, recapitulando, cebola, refogada, alho, cenoura, bacalhau e tenho ali a couve. E agora, para finalizar, o bacalhau está cozido e desfiado. O que é que eu vou fazer agora? Vou pôr aqui uns ovos a cozer, porque normalmente na nossa ceia de Natal também leva ovos, não é? Ovos cozidos. Vou pôr aqui uns ovos a cozer. E para quem não sabe, em título de curiosidade, os ovos demoram 10 a 12 minutos a cozer, depois da água de começar a ferver. Talvez ninguém fazia essa pergunta. Eu costumo dizer que quando se está a picar cebola ou a cortar cebola é que se vê se as pessoas são boas ou más. Quem chora, a pessoa é má, de certeza. Não, o que acontece muitas vezes é que assim, isso tem a ver com a qualidade das cebolas, mas há um truque. Algumas são terríveis. Sim, há a cebola mais brava do que outra, mas há um truque que rapidamente consegue, que é, se cortarmos a cebola e mergulharmos dentro da água fria, o que acontece é que vai retirar alguma dessa acidez ou dessa água da cebola. E aí depois já não chora. Mas já há outros truques, como não respirar ou pôr água na boca. Há assim uma série de truques. Quer dizer, não respirar não é assim muito bom. Bem, enquanto os nossos ovos estão a cozer e para avançarmos nas receitas, eu vou começar a fazer então aqui as broas de batata doce. Tenho aqui já batata doce cozida, cozinha normal, com água e sal. Depois tirei a pele. Eu cozo sempre com pele, que é para ter mais nutrientes possíveis. E depois fiz aqui este puré, ao qual deu aqui, que é sensivelmente entre 800 a 1 kg de puré de batata doce. Eu agora vou adicionar erva doce, canela, a gosto. Se não quiserem pôr erva doce ou canela, gengibre também fica ótimo, anis, o que vocês quiserem.
ou só canela, como vocês quiserem. E agora, vou adicionar a stevia, vou buscar a stevia, que eu nem trouxe para aqui para vocês nem verem. Esta não é por cá, é boa. Esta é boa. Tem um doce salgado, não tem? A stevia Sim. não é tão doce como a sacarose, mas também, em termos de poder de adoção, isto adoça 4 vezes mais do que o próprio açúcar normal. É como eu estava a dizer, por exemplo, se nós às vezes estamos a fazer um pão de ló, um pão de ló, se fizermos com stevia, não vai crescer tanto, ou seja, não vai ganhar tanto volume do que se fizermos com açúcar normal. Eu tenho uma receita de suspiros, que eu consigo fazer suspiros com stevia ou com adoçante mesmo. O que acontece é que vou ter que adicionar um bocadinho de farinha maisena para ganhar alguma consistência no próprio merengue. Porque senão, sabem que o merengue, se não tiver o próprio açúcar, não, vai logo tudo abaixo, não é? E então tem que contrabalançar com um pouco de farinha maisena, ou seja, o amido de milho. Eu agora vou pôr aqui, sensivelmente, 3 a 4 colheres de sopa de stevia. 3 a 4 colheres. Não, 3 a 4, mas eles sabem que eu sou um profissional. Isto é quase uma medida que tem aqui na minha mão. E também 3 ou 4 colheres de sopa de coco ralado. Façam a receita em casa. As medidas que eu estou a dizer, se não resultarem, podem crucificar. Mas se resultarem, toda a gente lavar umas bronzinhas lá em casa. Hein? A farinha. A farinha é mais ou menos, se tiver a absorver mais líquido, aí temos que pôr mais um pouco de farinha. Como é que se vê quando é que a farinha está, o ponto da farinha? É até conseguirmos moldar facilmente aqui as nossas broas. Por exemplo, esta batata, como eu já cozi durante a tarde, porque eu estive toda a tarde a pensar neste show cooking, e então comecei logo amanhã a cozinhar. Como cozi já muito cedo esta batata, ela já está fria e vai absorver menos farinha. Então vamos amassar aqui tudo. É possível utilizar farinha de milho, que é mais saudável do que esta farinha a branca. Se for farinha integral, o que acontece é que a farinha é composta por esta parte pela casca e a parte, digamos, a parte de dentro da própria farinha. E aí temos que reduzir ligeiramente a farinha. Isto porquê? Porque a própria casca da farinha vai absorver também mais líquido. Agora podemos fazer de duas maneiras, até com sémola. Eu muitas vezes tenho algumas receitas que utilizo sémola. Não só aquela fina, que é a farinha de milho, mas a mais grossa também. Bem, vamos amassar aqui tudo. E vamos então pôr aqui umas colheres, não é? Então mais ou menos com esta consistência. Estão a ver? Consegue-se moldar facilmente, ela não agarra as mãos. Não leva o ovo? Não, estas aqui só levam ovo, depois por cima para pincelar. Só para dar algum dourado. Mas quem for alérgico aos ovos, pode substituir por um pouco de azeite ou leite. Também vai ganhar algum dourado. Não tão forte como a gema do ovo, mas também vai ganhar. Isto aqui é muito mais giro. Quem quiser depois no final pode vir cozinhar aqui um bocadinho. Deixa eu pôr aqui um bocadinho de farinha. E Ou seja, logo quem for ao Facebook da Irina consegue ver estas fotografias todas. vou moldar aqui em forma de croquete. Agora fazemos tudo. Vamos fazer tudo. Agora precisava aqui mais braço. Tinha ali vantagem. Alguém quer ajudar? Já temos ali uma pessoa que está só a oferecer. É uma ventana a chegar, assim vou tirar as coisas ao Está a olhar para todos. Eu digo sempre a olhar para todos. Não é? Pois, eu também acho que ela sei que havia de ficar. Ó Cristina, anda fazer bolinhas. Querem vir aqui? Então pronto.
É só mesmo. Vou já dizer que eu Tirar não uma- começo sozinho. Tirar uma bolinha. Bem, enquanto temos aqui a nossa voluntária à força, não é força. Quase. Estava a dizer, talvez. O que é que eu vou fazer? Vou já temperar aqui a parte molho inglês. Um pouco de molho inglês. Pimenta. Também sou mais velha, tenho mais experiência. Não é coisa boa, quem vai? Já vai. Está no final, porque eu acho que este bacalhau está ligeiramente salgado. Eu utilizo sempre mistura de pimentas. Mas isso é uma pergunta por acaso engraçada ou pertinente. Quem não? Piripiri natural ou não mete nada. O molho inglês já lhe vai dar algum toque de picante. Ou então um pouco de gengibre natural. Se rasparem um bocadinho de gengibre também vai dar algum sabor, vai conferir algum sabor a picante. Mas sempre que utilizarem pimenta, sempre pimentas mais escuras. Pimenta preta, pimenta vermelha, pimenta rosa. É sempre melhor do que a própria pimenta branca, que é aquela que mais consumimos em nossas casas. Está a correr bem, não é? Estes são muito grossos. Há quem goste mais grosso. É assim. Por isso é que eu já estou a fazer um bocadinho mais fino. Pronto, faz bem. Espero antes a virar francos. Bem, eu tenho aqui a nossa couve, ao qual vou espremer. Vou cortar ligeiramente. Está a correr bem? Há vários tipos de formato. É para todos os gostos, não é? É para o fino e para o grosso e para o delgado. Vou olhar para mim. Eu até me estou a sentir importante. Uma vez fui a um show cooking e estava atrasado e vim para o serviço, olha, tenho que deixar entrar que eu estou atrasado. Calma, isto não começa assim, você acabou do principal, não é verdade. Ó, Luís, quando quiseres a banha fechada, já digo. É isso. A combinar. Para a semana. Para a semana só se for lá sua casa buscar os doces de Natal para a minha casa. Para a semana já passou o Natal. Não, então pois. Ou não. Um ano novo. Ou novo. Vamos dividir um ao pastel deles. Bem, Mete tudo no Natal. vamos cortar então aqui a couve, que podem adicionar, eu estou a adicionar couve portuguesa, mas podem fazer então com grelos, com espinafres, aquilo que mais gostarem. Ou até mistura mesmo de outros legumes, por exemplo, o projeto também fica ótimo. Isto cresce muito. Não, isso não cresce nada. Agora eu estou a estragar. Não é isso, é para juntar mais. Há coisas que crescem, não é bem isso. Essas couves, vou mostrar aqui. Vocês é que são bastante maldosos. É isso, não é? Também acho que sim. Eu só estava aqui para compor, para se pôr mais no que começam a inchar, né? Fica tudo a gastar com as Olha, outras. começo a encher que eu já estava. Até fiquei nervoso quando falou nisso. Entretanto, aqui os nossos ovos também já estão. Bem, eu já tenho aqui então. Aqui. O que é que eu vou adicionar? Agora, vou utilizar massa folhada, mas para se tornar uma receita mais saudável, massa quebrada, que podem fazer em vossas casas. Isto porquê? Porque custa 1,5€ mais ou menos no supermercado, mas com vocês por 30, 40 cêntimos conseguem fazer esta receita. A receita é muito simples. Basta adicionarem 80 gramas de creme vegetal, chamada a própria margarina, para 350 gramas de farinha, um ovo e 50 gramas de água. Amassam tudo, está feita a massa quebrada. É muito simples. Mais alto, como é aqui para toda a gente provar, vou fazer vários rolos fininhos para todos vocês provarem. Vamos fazer aqui. Eu também vou precisar de ovo para enrolar depois aqui a nossa massa. Vocês conseguem perceber o que eu estou a fazer daqui deste lado ou não? Então eu vou explicar o que é que eu fiz aqui.
Eu aqui no meio pus o nosso preparado do bacalhau, com as couves e essas coisas todas. Pincelei aqui esta área, isto porquê? Porque agora depois vou pôr ovos aqui em cima e vou enrolar. Vamos lá ver se eu consigo virar isto tudo sem... Eu agora vou cortar os ovos que pincelei aqui com gema de ovo, que é para depois enrolar. Depois vou só pincelar com gema de ovo novamente e levar ao forno. Vamos cascar os ovinhos ou não? Bem, eu aqui as nossas broas vou pincelar com, neste caso, com o ovo inteiro, mas se quisessem dar um tom mais douradinho, pincelavam só com a parte da gema. Já tem aí? Pode fazer. As broas vão ao forno a 220 graus durante mais ou menos 10 a 15 minutos. Por aqui. E neste caso não vou pôr já, porque vou pôr primeiro os ovos. Vamos pôr aqui em cima. Então, e com estes ovos ficamos com as nossas 5 cores diferentes no prato. Vamos enrolar. E vamos pôr aqui no tabuleiro. Neste caso eu não vou pincelar o tabuleiro com nada, ou com farinha ou assim. Porquê? Porque vou aproveitar aqui a folha para pôr por baixo do tabuleiro. Entretanto vai começar a apitar, eu vou desligar isto. Já estamos quase na reta final para a degustação. Agora é que ninguém se vai embora mesmo, não é? Já lá fez minha casa dela? Já. Pois, mas eu não sei. Isso, lembra-se agora do arroz de pata? Ou de pata? É mais saboroso de pata. É? As mulheres. Para nós, mulheres, é pata. Não, mas o. Agora vale a pena, Luís. Passamos à frente da época do Natal. Tu agora já conseguiu ajuda. Eu agora já não deixo de ir aqui, não. Eu agora todas as vezes que vai, tem que ir atrás Podia dele. botar aí assim umas nozes ou uns pinhões. Sim, ou sim, umas coisas. sim. Pode enriquecer ou com. É as cores. Quanto mais cores tiver, melhor fica. Não acha que a gente merece assim umas nozes, uns pinhões? A gente tem os chefes lá atrás. Temos que ter os chefes lá atrás para pedir. Vamos gastar aqui os ovos todos. Então vai ficar super ovo. Mas agora, para É o último. Super ovo é uma máquina. É o último rolo. É uma máquina. eu vou lá basicamente. Fica mais gostoso ainda que o Qualquer dia que vai terminar os guardanapos. E então, quem já provou as broas? São boas ou não são? O que vai acontecer na quente, se provasse agora na quente, o que ia acontecer é que não saía tanto o sabor. Ou seja, guardar estas broas, manter numa caixazinha, é fechada. Depois, porque aquelas estão no forno, é que eu faço. Então, pelos rolos de bacalhau, eu, quando agora servir os rolos de bacalhau a vocês, vou pôr só um bocadinho de creme balsâmico. O que é este creme balsâmico? É uma redução de balsâmico com algo doce. Neste caso aqui, este aqui é de compra. Vocês ficam já a saber que este é de compra e é muito bom, qualidade, mas é muito simples de fazer também. Basta então reduzir vinagre balsâmico com um pouco de frutose. Resulta perfeitamente, está bem?
Posso, não posso. Se calhar eu vou ficar em frente. Olha, e agora temos só a aguardar um bocadinho pelo forno, mas vale a pena à espera. Queria uma versão destas. Mas depois tem um nome já viu. Até mesmo porque não tem nome. É uma decoração. Também acho que merecia, não era? Um dia deixa eu pensar nisso. Vocês vejam o rótulo da embalagem. Temos aqui os nossos rolos. Conseguem ver? Ficou com este aspecto magnífico. Vamos lá ver se. Eu também é muito bom. E não me pagaram para dizer isto. Da Fundação da Deve ser Cidade. do Fural, não. Não, é de Cidade de Samar, Catarina. É. Olha, ilustração pintadas. Isto devia ser assim riscado. Estão à venda, possivelmente também no... Está lá o outro rolo. Com muito amor e carinho. Vou mostrar. Olha, mas assim também tem a possibilidade de eu poder cortar. Ponha lá aqui 4 pratos. Está bom ou não está bom? Não é? Não. Não, este aqui. É bom? Porque os dois são um, está bem? Sim, eu acho que sim. Eu para mim sim, não... Eu aproveito enquanto está para sair aqui o próximo para passar algumas informações que o Café com Saberes e Sabores é uma iniciativa que nós fazemos mensalmente. Neste momento nós fizemos um primeiro ciclo que começámos, como muitos de vocês participaram, começámos com a obesidade infantil, onde tivemos a doutora Susana da consulta de obesidade aqui no Centro de Saúde com a nutricionista, a doutora Maria Gama, não é? Sim. Falámos sobre a diabetes e terminámos um bocadinho este ciclo da alimentação com o chefe Luís, relativamente com todas estas dicas relativamente à questão do Natal. A sessão 2 tem aqui uma questão muito importante, que é esta questão da alimentação saudável e a forma como cozinhamos. E cozinhar pode ser uma coisa interessante e gira, não é? E toda a gente se pode divertir em família, não é? Ou seja, levar os miúdos todos para a cozinha e se calhar numa próxima sessão podemos falar um bocadinho sobre isso, ou seja, o que é que podemos ou não fazer com os miúdos na cozinha, ou qualquer outra questão que possa surgir e ser pertinente, mas sim, claro que sim, podemos estudar e voltarmos novamente no meio destas 2 sessões que já estão marcadas, podermos... É a Páscoa, por exemplo, podermos, sem dúvida, voltar-nos a reunir e continuarmos com este trabalho. Aquilo que eu realço aqui é que este trabalho só é possível com a vossa presença. Nós queremos muito. Faltam bem. Ou seja, para isso nós precisamos muito, de alguma forma, que venham, que falem, que divulguem. Neste caso que cozinhem, não é? Sim, cozinha. Para a próxima eu vou pô-los a cozinhar. Se não cozinhar, então...